Olá, boa noite. No Brasil, os suplementos alimentares são vendidos sem nenhuma prescrição médica. Nas academias, tem muita gente que faz o uso dessas substâncias, seja para ganhar massa muscular, obter um bom condicionamento físico e também para emagrecer. Os nutricionistas batem na tecla de que o uso indiscriminado é um erro e que o mesmo resultado para uma pessoa pode não ser igual para outra. O Realidade em Pauta de hoje mostra os prós e os contras do uso do suplemento alimentar e o que diz a legislação sobre esse tipo de substância. Os suplementos alimentares estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Nas academias e nas redes sociais, o tema é mostrado e discutido aos montes. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Suplementos para Fins Especiais e Congêneres, 54% dos lares do país possuem ao menos uma pessoa que consome esse tipo de produto. Os suplementos, eles são uma categoria, né, que na verdade eles podem trazer alguns benefícios para quem pratica atividade física. Ele foi desenvolvido para praticantes de atividade física. Hoje em dia, muitas pessoas usam para complementar a alimentação de alguma forma, mas isso deve ser feito de forma orientada, na verdade. De acordo com um documento elaborado recentemente pela Agência de Vigilância Sanitária, existem 6 categorias de alimentos e uma de medicamentos que podem ser agrupadas na classe de suplementos alimentares. Na lista estão os suplementos de vitaminas e minerais, substâncias bioativas ou probióticos, novos alimentos, alimentos com alegações de propriedades funcionais, suplementos para atletas, complementos alimentares para gestantes e, por fim, medicamentos específicos sem prescrição médica. O preferido dos praticantes de atividades físicas são os suplementos à base de proteína. Mas vale um alerta: esse tipo de alimento não pode ser usado indiscriminadamente. É preciso buscar orientação médica na maioria dos casos. Ele foi desenvolvido para atletas, mas pessoas que praticam atividade física de forma mais intensa, elas podem fazer uso, só que para isso é necessário muitas vezes a dosagem, uma combinação certa, para que isso não traga algum malefício para a saúde da pessoa. Marcelo é instrutor dessa academia em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele diz que cada vez mais os alunos procuram dicas de como usar algum suplemento alimentar. Para ele, nesses casos, a melhor forma é orientar o aluno a buscar informações que não comprometam a saúde. 99% dos alunos fazem isso, Eles procuram nós, educadores físicos, para prescrição de um treino e já acham que nós podemos passar uma alimentação, indicar o que vai ser bom ou não para ele estar se alimentando e está complementando o seu treino. Apesar do educador físico e o nutricionista serem da área da saúde, o educador físico ele não pode de forma alguma fazer a prescrição de dieta ou de alimentos, a não ser que ele seja graduado nisso. Se ele não for, eu posso ser especialista, eu posso me especializar em nutrição, mas eu não posso de forma alguma passar essa dieta ou essa alimentação para o aluno. Foi justamente a ajuda de um nutricionista que Carla procurou lá em 2012. Insatisfeita com o corpo e o baixo peso, ela buscou na academia e na alimentação os ingredientes necessários para atingir seus objetivos. Eu treino desde 2012, mas a partir de 2014 eu realmente comecei a ter esse foco no ganho de massa. Eu sempre fui muito magra a minha vida toda, então desde 2014 que eu treino para ganho de massa. Então eu tive, com a ajuda de um nutricionista, me instruiu tanto na alimentação voltada para essa parte, assim como a suplementação também, a inclusão de suplementos antes e após o treino, para ganho de energia, de força e para o após também, para ajudar na hora da reconstrução muscular. Eu sou da linha de comer a comida de verdade, só que cada caso é um. Então tem alunos que vão visar alta performance, então a suplementação é o mais indicado. Com certeza ele vai fazer uso de suplementação. Sempre o nutricionista, e principalmente antes de entrar na academia, fazer os exames médicos. As pessoas se esquecem, muitos não fazem exames médicos e muito menos procuram um nutricionista. Já entram na academia
pedem para o professor prescrever o treino e ainda querem que o professor já oriente o que ele vai comer e não tem nenhum exame clínico, não tem nada. Então isso é uma coisa muito séria que acontece muito. Então a dica é procurar sempre um médico, um nutricionista, um educador fixo. Essa é a equipe multidisciplinar que aí sim a pessoa vai ter o sucesso no que ela procura. E para aprofundar um pouco esse assunto, eu converso agora com a nutricionista Nádia Costa. Nádia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Realidade em Pauta. Obrigada, Gabriela. Eu agradeço o convite. Nádia, a gente viu aí na reportagem, né? Muita gente procura um educador físico para dar uma orientação na qual ele não é especializado. Mas é preciso buscar uma orientação nos profissionais adequados, principalmente quando se trata da nossa saúde, né? Com certeza, isso acontece muito. Os pacientes relatam para mim que a primeira orientação às vezes vem do educador físico e muitas vezes de um vendedor da loja, né? A prescrição de suplementos deve ser feita por um nutricionista especializado em nutrição esportiva e de forma individualizada, né? Não é porque um suplemento funcionou para um paciente, ele vai funcionar para todo mundo. Às vezes o paciente apresenta algumas alterações digestivas, algumas alterações intestinais ou alguns sintomas em que naquele momento ele não pode ingerir aquele tipo de suplemento, né? E às vezes aquele suplemento é ingerido sem necessidade, né? E às vezes de não ter essa necessidade ainda pode ocorrer algum efeito prejudicial à saúde. Por isso que é importante, inclusive, fazer os exames médicos, como foi falado na reportagem também, né? O profissional da saúde conhecer aquele paciente, inclusive com exames. Com certeza, tem algumas alterações sanguíneas que vão ser contraindicados o uso de determinados suplementos, né? Os suplementos que a gente mais vê são os suplementos proteicos, na maioria das vezes não vai ter nenhuma contraindicação muito elevada, né? Antigamente se acreditava em alguns problemas de saúde, até alguns problemas de rim, problema no fígado, com relação à ingestão de suplemento proteico. Hoje já existem vários trabalhos científicos que comprovam que esses efeitos não acontecem mais. Mas mesmo assim precisa ser feito de forma individualizada, porque a gente tem vários tipos de proteínas a serem suplementadas. E tem algumas proteínas que não têm necessidade de se utilizar com determinada atividade física, né? Dependendo do desempenho que esse atleta vai ter, essa proteína não vai ter ação nesse exercício. Sim. Como você citou, são vários suplementos, geralmente de proteína, né? Tem a proteína do soro do leite, tem a proteína de carne. Todas essas agem da mesma maneira ou cada uma tem uma função distinta? Na maioria, elas vão agir da mesma maneira quando a gente fala de whey protein, né, de vários tipos de whey. Nós temos a proteína da carne, que ainda não tem muitos trabalhos científicos, mas alguns pacientes ainda utilizam. Aí a gente tem a creatina, a gente tem a albumina, a gente tem vários aminoácidos, glutamina, o BCA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina. O que vai promover a sinalização para a hipertrofia é a leucina, só que ela tem que estar associada a outros aminoácidos, né? A glutamina, que vai ajudar também na recuperação um pouco da microbiota intestinal, da parede e da parte muscular. Então, tudo isso tem que ser individualizado. Não adianta o paciente usar isso tudo de uma vez, buscando um resultado muito rápido. Então, a gente usa isso em ciclos, né? Dependendo da modalidade, a gente pode até usar isso tudo de uma vez, mas tendo essa necessidade, né? E tem alguns pacientes que têm alergia a essas proteínas também, por isso que tem que ser avaliado. Porque daí vai sendo observado, né? Conforme ele vai consumindo, um profissional vai acompanhando e vendo a reação do organismo em relação àquele tipo de suplemento. Exatamente, né? No consultório eu faço uma análise de sinais e sintomas, que ali eu já vou observar se esse paciente tem uma sensibilidade, alguma dificuldade de digestão a uma proteína, eu já sei que determinado tipo de whey ele não vai poder utilizar, né? Ele tem que usar um whey hidrolisado, por exemplo. Determinado tipo de atividade, não se tem uma necessidade de utilizar um whey, às vezes um BCA, uma glutamina já vai ser suficiente, até porque o whey protein é uma proteína cara, né? Os suplementos, eles são ótimos, eles são super bem-vindos, né? Eles existem para facilitar a nossa vida, não é sempre que a gente pode ingerir um alimento fonte de proteína após o exercício, mas isso tem que ser avaliado individualmente, e não só os suplementos de proteína, né? Todos os outros. Agora, eu não sei se a gente pode chamar de suplemento, né? Mas no mercado é muito famoso a gente substituir uma refeição por um shake, por exemplo. A gente tem marcas famosas aí no mercado, inclusive abrindo espaços de vida saudável. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de alimento, esse tipo de suplemento, se é que ele é um suplemento. É super contraindicado, eu super contraindico isso nos meus pacientes. Não tem nada de espaço de vida saudável,
né, no fornecimento desses shakes proteicos. Na verdade, isso é um espaço de vida doente, né? E não tem nada saudável nesses shakes. Eles são super desequilibrados nutricionalmente, industrializados, com excesso de aditivos, corantes, adoçantes e edulcorantes e emulsificantes, né? Então, tudo que é natural, o nosso corpo vai saber absorver, digerir e tratar, né? Tudo que é industrializado, isso vai ser agressivo ao organismo. Quando a gente pega um suplemento alimentar, ele vai ser o alimento desidratado, ele vai ser um nutriente, é um suplemento nutricional. Quando a gente pega um shake, ele já vai ser todo modificado para o paladar, a aparência, o sabor, adicionado de vários suplementos ali para se substituir uma refeição, mas isso é completamente contraindicado. Eles fazem muito sucesso porque às vezes dão o resultado que a pessoa quer, que é o emagrecimento, mas se não dá com a saúde não adianta nada, porque eu ouço falar que muitos sobrecarregam os rins, por exemplo. Na verdade, o que acontece? Esse emagrecimento, na maioria das vezes, é uma perda de massa muscular e não de perda de gordura. Para a gente perder gordura, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada e essa restrição de algum nutriente, ela pode ser feita por um determinado período, mas tudo controladamente. Agora, um shake, ele vai desequilibrar o organismo, vai causar uma falta hídrica e falta de carboidrato, dependendo do shake, e o corpo vai acabar perdendo proteína, que causa essa perda de peso rápida, mas a gordura o paciente não perde. E essa é a grande diferença, né? Perde peso, mas da maneira que não é saudável. Em vez de perder a gordura, perde a massa. Exatamente. Perde o sistema imunológico e toda vez que a gente perde massa muscular, o sistema imunológico ele reduz, né? Ele cai. E com isso ocorrem flacidez, estrias, né, uma série de alterações no organismo porque vai faltar nutrientes, os nutrientes que fazem o nosso organismo funcionar de forma adequada. E como cai o sistema imunológico, a gente fica aí suscetível a pegar uma série de doenças, né? Exatamente. Gripe e outras coisas às vezes mais complicadas. Exatamente. Tá joia, Nádia. A gente faz um breve intervalo agora. Na volta, a gente vai falar sobre os perigos do uso indiscriminado de suplementos alimentares. A gente fala também sobre as novas regras aprovadas pela Anvisa para o uso e comercialização desse tipo de produto. A gente volta já.